Fala galera ligada aqui no canal Memória Alvinegra, mais um vídeo por aqui agora para falar com vocês sobre o clássico vovô, Botafogo e Fluminense, o clássico que vai encerrar ou dar continuidade à campanha do Botafogo no campeonato estadual. E aí é o título principal do vídeo, o campeonato carioca acaba ou nós seguimos no campeonato carioca? Vou trazer aqui as minhas opiniões. Quem está aqui no canal já viu os vídeos da semana, sabe mais ou menos qual é a minha opinião, mas vou trazer aqui de novo com alguns diferenciais, tá, para vocês. Vou falar de dados históricos do confronto entre Botafogo e Fluminense, quase que saiu um Botafogo, mas não, Botafogo e Fluminense. Vou trazer dados históricos aqui, tá? Falar sobre o que eu faria, na minha opinião, o que poderia ser feito para esse clássico contra o Fluminense e foco total na Libertadores, né? Então, vou falar de tudo isso com vocês aqui nesse vídeo, mas antes da vinheta eu peço para você já aproveitar esse tempinho da vinheta, são 8 segundos. Nesses 8 segundos, duas coisas rápidas para você fazer. Se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho que está ali escrito inscreva-se, tá? E torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra. Você, quando se inscreve aqui no canal, você não é um inscrito comum, você é um amigo do canal Memória Alvinegra. É assim que a gente se trata aqui. Eu não tenho inscritos, eu tenho amigos e toda semana a gente sempre está trocando uma ideia aqui nas lives, eu estou vendo as mensagens de todo mundo, a gente fala de todos os assuntos aqui, inclusive. Falamos de Botafogo, muito, mas também falamos de alguns outros assuntos aleatórios. Então, junte-se aos amigos do canal Memória Alvinegra, se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo. Roda a vinheta, porque num oferecimento de Gol de Quadro e Insider, tá no ar o canal Memória Alvinegra. Bom, gente, como eu falei para vocês lá na introdução, vamos por partes, tá? Vamos lá. O Botafogo vai enfrentar o Fluminense. O Botafogo precisa que o Vasco não vença a Portuguesa na sua última partida e precisa vencer o Fluminense para eliminar o Vasco e pegar a última vaga para a semifinal do campeonato estadual. Vagas essas que 3 já estão confirmadas. O Flamengo, o Fluminense e o surpreendente Nova Iguaçu. Surpreendente forma de falar. A campanha toda do Nova Iguaçu e o trabalho que o Nova Iguaçu vem fazendo ao longo dos anos mostra que essa classificação para a semifinal não foi uma surpresa. Essa classificação para a semifinal é a colheita do que foi plantado lá atrás, do que vem sendo plantado. Então o Botafogo estaria para vencer o Fluminense, torcer para o Vasco não vencer a Portuguesa e conseguir a sua classificação, eliminando assim o Vasco e colocando o Vasco na Taça Rio, entre o 5º e o 8º colocado. Pois bem, na minha opinião, quem está aqui no canal há bastante tempo, e essa semana principalmente, vendo os vídeos do canal, toda vez que eu falo do Campeonato Carioca, na live eu também falei sobre o desempenho do Botafogo no Campeonato Carioca, você já sabe que eu, botafoguense que sou, não acredito que o Botafogo consiga a sua classificação. Eu consigo acreditar que o Botafogo até vence o Fluminense, porque o Fluminense vai vir meio descompromissado, acabou perdendo o clássico contra o Flamengo na rodada anterior e viu o título da Taça Guanabara ir embora, mas pelo menos garante a sua vantagem contra o 3º colocado, Nova Iguaçu. Esse é um confronto que já está decidido, falta saber qual vai ser o confronto do Flamengo, mas uma semifinal já está decidida. Fluminense e Nova Iguaçu farão uma das semifinais do campeonato estadual, com o Fluminense tendo garantido a sua vantagem por ter tido melhor campanha que o Nova Iguaçu, tá? Já estou falando assim porque o Nova Iguaçu precisa também, pode haver uma troca, eu vou até me corrigir aqui, pode haver uma troca, porque se o Botafogo vence o Nova Iguaçu, vence o Fluminense, se o Nova Iguaçu vence o seu jogo, passa o Fluminense e garante a 2ª posição e a vantagem de 2 resultados iguais contra o Fluminense na semifinal. Mas enfim, o papo aqui é Botafogo, não é nem o campeonato estadual. Na minha opinião, eu acho que o Botafogo vence o Fluminense, tá? Na minha concepção, é mais fácil o Botafogo vencer o Fluminense do que o Botafogo vencer o Fluminense e ver o Vasco não vencer a Portuguesa. Eu acho muito improvável que isso venha a acontecer, tá? Mas
Futebol é futebol, a gente já viu tanta coisa nessa vida do futebol, né? A gente já viu situações que eram irreversíveis serem revertidas. Então, o futebol tem dessas, o futebol prega as suas peças. Pode ser que, de repente, o futebol pregue a sua peça neste domingo com o Botafogo, de repente, vencendo o Fluminense e vendo a sua classificação cair no colo. Um brinde à Ferge, inclusive, só uma pontinha aqui, um brinde à Ferge, porque é inacreditável o que a Ferge fez nesse campeonato estadual, um campeonato estadual brilhante. A Ferge distribuiu a tabela do campeonato estadual de forma brilhante, tão brilhante que o Botafogo joga às 16 horas e o Vasco, sabendo do resultado, sabendo o que tem que fazer, joga às 18h30. Olha que horário genial, olha que tabela brilhante que a Ferge fez. Lindo! Parabéns, Ferge. Pô, parabéns, de coração, parabéns. O trabalho de vocês é um primor. Melhor federação do país. Melhor federação do país. Quem falar o contrário tá errado. A Ferge é a melhor federação do país. Pô, maravilhoso, grande trabalho. Bom, falei tudo que eu queria falar sobre o confronto contra o Fluminense, sobre o que eu acho da classificação ou não para a semifinal do campeonato estadual. Repito, reforço aqui para vocês, não acho que vai rolar. Acho que, infelizmente, pelo segundo ano seguido, vamos disputar a Taça Rio, mas vamos pegar os males e transformar em bem, tá? Talvez a Taça Rio sirva para dar confiança para alguns jogadores que estão voltando. É um ponto positivo a se considerar, tá? Mas, infelizmente, pelo segundo ano seguido, a tendência é que a gente vá mais uma vez para a Taça Rio, que agora é torneio de consolação do campeonato estadual. Para mim, já chegando no próximo tema, foco total na Libertadores. Foco total na Libertadores. Jogadores que recuperaram a confiança não podem jogar contra o Fluminense. Tiquinho nem levaria para o jogo. Tá? Eduardo nem levaria para o jogo. Júnior Santos talvez ficasse no banco, que a gente está com a ponta ali meio defasada por conta de 2 lesões, né? Mas tudo bem, não colocaria para começar uma partida, de repente colocaria para ficar ali no banco, opção para o segundo tempo, tá? No gol, sei lá, no gol seria largar demais, de repente coloca o Igor Gabriel, vai, né? Mas todo mundo que de repente teve uma confiança renovada, preserva, não coloca contra o Fluminense. Porque a gente sabe, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Já falei para vocês aqui, já usei essa analogia. Clássico é igual sábado à noite. Sábado à noite, tudo pode mudar. Tá entendendo? Então, sinceramente, esses jogadores que recuperaram confiança, Eduardo, Tiquinho, eu não colocaria para jogar. Talvez se tiver condição, eu daria minutagem para o Marlon Freitas, que não jogou por conta de uma situação familiar. Não sei como está a situação dele, se ele já conseguiu resolver, se ele tem cabeça para jogar mais essa partida. Talvez ele até tenha, atleta, assim, não é uma máquina, mas eles são mentalmente fortes, né? Mas não sei se nesse momento ele talvez estivesse disponível para jogar. Tem que ver como que a cabeça dele está nessa situação. A gente não sabe como é que está a vida privada dele. A gente só sabe que um ente querido se foi. A gente precisa saber como é que ele está. Mas eu colocaria um time totalmente reserva contra o Fluminense, tá? Daria mais minutos para o Diego Hernandes, daria mais minutos para o Cauê, para o Raí, daria mais minutos para esses caras, tá? E só falaria para eles o seguinte, cara, joguem com vontade. Se vocês jogarem com vontade, a gente pode até sair atrás no placar. Mas se jogar com vontade, se entregar, mesmo atrás no placar, a gente nunca vai sair derrotado. Isso eles têm que ter na cabeça. Então eu colocaria o time do Botafogo totalmente reserva contra o Fluminense, tá? Mas jogando com vontade, porque de repente vai que o Vasco não consegue fazer o seu resultado, a garotada do Botafogo, os reservas do Botafogo jogam com muita vontade e conseguem uma classificação que ninguém acreditava, né? Vontade é tudo, gente. Vontade é tudo. Pode ser o time reserva. Entra com vontade, vê que bicho dá. Não tem nada a perder. E esse é o Botafogo para esse clássico contra o Fluminense. Nós, Botafogo, não temos nada a perder no clássico. Então,
joga com o time reserva, mas joga dando sangue, joga duro contra o time do Fluminense e, de repente, o Botafogo pode ser agraciado com a vitória e talvez a classificação. Mas a vitória. Eu queria muito que esse time reserva fosse agraciado com a vitória. Eles precisam também dessa vitória para ganhar confiança e aí a gente vai ter um elenco completo com confiança, tá? Bom, agora para terminar o vídeo, dados históricos aqui do clássico, fiquem de olho lá no canal do TF. Eu vou, depois que eu terminar de gravar esse vídeo aqui para vocês, tô terminando de gravar esse vídeo para vocês aqui agora, vou gravar o vídeo pro canal do TF, então fiquem de olho lá também, porque eu vou trazer dados mais completos, tá? Na minha participação por lá. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Dados históricos. O clássico entre Botafogo e Fluminense, ele é disputado desde outubro de 1905. É o clássico mais antigo do futebol brasileiro. E o segundo clássico mais antigo do nosso futebol só aconteceu em 1909. É o clássico Grenal, tá? Só em 1909 foi aparecer mais um clássico pesado, estilo clássico vovô. Foi o clássico Grenal que surgiu em 1909. O Botafogo e o Fluminense, então, fazem o clássico mais antigo do Brasil. No cenário sul-americano, o clássico entre Botafogo e Fluminense é o terceiro mais antigo do continente. O Botafogo e Fluminense só perdem em antiguidade para Nacional e Peñarol, que é disputado desde 1900, e Newell's Old Boys e Rosário Central, que é disputado desde meses antes do clássico vovô. Se não me engano, o clássico vovô o clássico vovô é disputado desde outubro de 1905 e o clássico Newell's Old Boys e Rosário Central é disputado desde agosto de 1905. Então, por meses, o clássico entre Newell's Old Boys e Rosário Central vence o clássico vovô, deixando esse clássico na terceira posição. Clássico vovô que no cenário mundial é mais antigo, por exemplo, surtem agora nos seus sofás, tá? É mais antigo, por exemplo, do que PSV e Ajax. É mais antigo que Porto e Benfica. É mais antigo que Sporting e Benfica. É mais antigo que Chelsea e Manchester United. Então, aí você já tem o quão antigo é o clássico vovô. E tomara que o Botafogo consiga fazer, mais uma vez, da história do clássico vovô, uma história positiva ao seu favor. Tá bom? Deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha esse vídeo. Se você quiser fazer um corte aqui só dessa última informação que eu dei para postar nos grupos, posta também, porque também ajuda o canal. Ajuda a quem de repente quer ver o vídeo completo, ajuda a galera a chegar aqui e também se tornar um amigo do canal, tá bom? Então, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Volto na segunda-feira, tá? Na segunda-feira eu volto com o pós-jogo de Botafogo e Fluminense. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui!